Boa tarde, pessoal. Tive alguns problemas técnicos para gravar a última aula, mas tava usando o computador da escola, eu devolvi e eu tô sem computador já faz alguns anos, então tô gravando com o celular emprestado, que meu celular também tá meio ruim. Vim para um lugar aqui mais isolado para mim me concentrar melhor. Essa situação toda gera bastante ansiedade em todos nós, né? Na maioria das pessoas que sabem que existe, né, um risco que vai para além do vírus, o risco que envolve a economia. Então nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre essas coisas. Vou dar continuidade às questões da aula do Durkheim, mas vou falar um pouco de atualidades. Então, coronavírus, anomia e política. Bom, vai ser dividido em 3 partes. A primeira parte sobre mais a questão dos conceitos do Durkheim, da anomia, como a gente pode entender a anomia, né, no que a gente está vivendo hoje. A segunda parte eu vou conectar a anomia com a crise do coronavírus mais diretamente. Vou falar das possibilidades de interpretação de algumas tendências. E na terceira parte eu vou entrar mais na questão política e das diferenças políticas de interesses, né? Então econômicas também, que essa crise toda afeta. Bom, primeiro, a patologia é resultado ou uma causa de uma patologia social. Então a patologia, no caso a doença coronavírus, ela é, usando os conceitos do Durkheim, ela é resultado de uma patologia social, de uma anomia, de uma desordem, ou ela é uma... Deixa eu tirar um matinho aqui que tá no meio. Ou ela é um resultado de uma patologia social, de uma desordem na sociedade, ou ela é causa de uma patologia social. Então a gente está vendo nos debates públicos duas visões interessantes. A primeira delas é que ela é uma causa de uma patologia social, né? A doença coronavírus, né, o Covid-19, causada pelo vírus coronavírus, né, pelo novo coronavírus, seria a causa de uma desordem na sociedade, de uma quebra da normalidade, de uma quebra das funções normais da sociedade, né? Por exemplo, a interrupção das atividades da economia, né? Isso seria um exemplo de anomia, né? Quando a gente interrompe, né, todas as funções que a sociedade, né, desse organismo que é a sociedade, né, nos conceitos do Durkheim, interrompe esse organismo, interrompe as funções desse organismo e ele não vai funcionar direito, né? Se parar o meu estômago, se parar o meu cérebro, o meu pulmão, isso vai gerar uma complicação para todo o organismo. Então, muita gente vai falar, né, da crise econômica, o medo, a ansiedade, ela vai estar relacionada com essa anomia. Como as coisas não estão indo bem, isso vai gerando anomia na sociedade, isso vai gerar uma série de implicações conflituosas, uma série de desarranjos, uma série de conflitos na sociedade que tem a ver com o que nessa visão a pandemia causa. Uma outra visão para falar sobre as visões, né, da patologia biológica, que é o coronavírus, em relação aos conceitos de patologia social, né, da teoria do Durkheim. Uma outra visão seria que ela é um resultado, né, que a pandemia do coronavírus seria um resultado de uma patologia social. Então a patologia seria resultado da patologia social. Claro que uma visão mais complexa vai combinar essas coisas, em que medida que, né, a questão biológica ela interfere na questão social, em que medida que a questão social interfere na questão biológica. Na verdade, eu estou separando em duas visões que são simplificações, e o fenômeno real é mais complexo e contraditório, ele tem um pouco dessas duas coisas. Mas essa segunda visão simplificada que eu estou trazendo, que a gente vai ver por aí, é que o vírus se desenvolver, então como a patologia social, a patologia coronavírus seria um resultado de uma patologia social. Então, segundo essa visão, o vírus se desenvolveu em
laboratório, por exemplo, né? Então, aí tanto, né, as teorias da conspiração mais de direita, que vão dizer que ele foi produzido na China, né, como um golpe econômico para se colocar à frente, né, das disputas comerciais com os Estados Unidos e com o mundo, controlar o mundo, enfim, né, que ele poderia ter sido produzido em laboratório, quanto visões relacionadas à própria evolução do vírus naturalmente, né, segundo a teoria da evolução das espécies, né, que os seres vivos todos evoluem e os vírus também evoluem. Então, segundo uma visão um pouco mais ambientalista, não sei, não diria tão necessariamente de esquerda, mas uma visão menos conspiratória, vai colocar a possibilidade de de o vírus ser uma consequência, um resultado, né, do modo de vida, né, em grandes, em uma população muito grande. Isso gera consequências na natureza, como a evolução dos vírus poderia ser. Então, essa é uma visão que está relacionada ao vírus como um resultado de uma desordem na sociedade. A sociedade entrou numa crescente e ela não sabe para onde está indo, isso, né, a natureza reage, né? Então, vídeos relacionados à reação do planeta, né, da natureza ao nosso modo de vida. Bom, as consequências da transmissão são decorrentes do nosso modo de vida. O capitalismo não pode parar, né? Então, segundo uma dessas visões do vírus como consequência, como resultado do nosso modo de vida, vai dizer, ó, essa é a anomia. A gente está vivendo de um modo que está gerando uma anomia. E a própria natureza está nos mostrando isso. E aí, né, por um lado, as empresas não podem parar, elas ficam, né, sem lucro, então, e os trabalhadores ficam sem salário. E os autônomos ficam sem seu modo de, né, a pessoa que vende pipoca na rua fica também sem o seu lucro, né, o seu pequeno lucro. Então eu vou voltar a isso na terceira parte. Apesar da riqueza ser gigantesca, então voltaremos a isso. Agora a segunda parte do vídeo que eu queria falar sobre a patologia como uma oportunidade. Para uns, uma oportunidade para enriquecer. Então, eu já vi um amigo de infância falando, né, que ele estava esperando o caos econômico, ele mora nos Estados Unidos, e ele está falando, né, estava tendo uma visão bem liberal, né, bem baseada em pensadores como Hayek, né, um neoliberal importante, que é uma visão bastante selvagem do capitalismo, né? Então ele está esperando o caos econômico é uma oportunidade de ganhar dinheiro, né? Não é só ele que está pensando isso, e não é errado, né, necessariamente pensar isso, né, do ponto de vista moral, né, seria uma simplificação. A questão é que o nosso sistema ensinou a gente a pensar assim. Então é uma oportunidade de sobrevivência, uma oportunidade de ganhar dinheiro, é cada um por si. Então muita gente vai tentar usar a crise como uma oportunidade de enriquecimento. Por outro lado, é também uma oportunidade de repensar o modo de vida. Então a gente está, né, tendo tempo, a crise é uma oportunidade de um modo geral, não só para os negócios, mas uma oportunidade de repensar o que a gente anda fazendo. Então também tem vídeos circulando sobre isso, bem interessantes, bem, né, sensibilizadores, que vão, né, colocar a questão do ambientalismo. E aí a gente poderia pensar, né, a anomia na sociedade complexa que a gente vive de duas formas, né? A anomia pode ser tanto o vírus que está interrompendo a nossa vida, que está tudo indo muito bem, né? Ou a gente pode interpretar